nos acompanham pelas plataformas digitais que a igreja possui, aqueles que amanhã poderão acompanhar. Que sejamos todos abençoados e aprendendo os teus desígnios, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Amém. Toca babá, we thank you. Papá, te agradeço. Te agradeço. Oh, te agradeço. Papá, te agradeço. Mídia, pode colocar o texto. Te agradeço. Oh, papá, te agradeço. R.A. Oh, te agradeço. Papá, te agradeço. Te agradeço. Papá, te agradeço. Tão bom, tu és tão bom, papá, tu és tão bom, tu és tão bom, oh, papá, tu és tão bom, tu és tão bom. Tão bom, tu és tão bom, oh, papá, te agradeço, te agradeço, papá, te agradeço. Jesus, te agradeço, te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, Jesus, tu és tão bom. Tu és tão bom, tu és tão bom. Ele é tão bom, aleluia. Jesus é tão bom. Só cantei para vocês pegarem a versão portuguesa que eu fiz. Prometi ao líder Nelson ali mandar, já não vou mandar mais assim, vocês já sabem. O bom é que o diácono entrou, já não preciso mais gravar. Amém? Essa é a versão que Deus deu em português. Papá, te agradeço. Papá, tu és tão bom. Ele é tão bom. Eu disse que Ele é tão bom. Ele nos ama. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Vivemos e respiramos por sua bondade e misericórdia. Em particular, digo sempre: dormir é morrer, acordar é ressuscitar. Morremos todos ontem e hoje de manhã ou à madrugada, dependendo da hora que você se levantou, foi o momento que você ressurgiu. Amém? Então vamos à palavra do Senhor. Hoje é a terceira parte. Vamos ler até o versículo 11. Assim está escrito e diz a palavra: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados.
Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. 11 e último, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Palavra do Senhor. Tenha bondade de sentar-se. Hoje é a terceira parte, é a terceira quinta-feira e, por sinal, é a última. Você já está a entender porque é a última, não é? Porque nós vamos ter intervalo de 3 semanas. A próxima semana é a semana profética, do impacto profético. Eu estou na grande expectativa da semana do impacto profético. Alguém sabe? Na próxima semana temos semana do impacto profético. E eu vou trazer aqui doentes. E de abuso vou pedir que lhe coloquem nos primeiros bancos. Você, ainda que não queira impor as mãos, vou lhe mandar, você se manda à frente. Porque é a semana do impacto. Teremos já estou a dar anúncio. Teremos uma terça de impacto, uma quinta de impacto, um sábado de impacto, domingo-feira, o encerramento no dia 2. Eu estou principalmente o dia 2, domingo, que fecha um ciclo e abre o outro, que é terminando o mês de fevereiro e entrar o mês de março. Ai, meu Jesus. E calha que é domingo de ceia, e o primeiro domingo. Então, a minha expectativa, eu estou a sonhar e buscar alguns mortos, alguns acamados para domingo do dia 2. Acredite no que o teu pastor está a dizer, para que a sede está a ter semana do impacto. Esta semana começou ontem. E nós não podemos ficar aquém da sede. E graças a Deus, depois dele entra nós. Então, só que aí depois, o outro intervalo, a semana a seguir de março, já depois vai entrar atividade Mulher de Deus em Ação, Semana de Mulher de Deus em Ação. Depois aí entra a semana do aniversário da igreja. Então, nós vamos ficar 3 quintas-feiras sem falar da nossa série dos dons espirituais. Entretanto, seremos tremendamente abençoados, porque são 3 semanas seguidas de grandes coisas. Ok, alguém me ajuda? A primeira parte dessa série falamos sobre o quê? Só me dá o título da primeira parte. Introdução? Sim, introdução. Introdução a quê? Dons espirituais. A segunda parte falamos sobre o quê? Unidade na diversidade. Ok, vocês estão mesmo a estudar. Hoje a terceira parte, daria isso como algo introdutório, mas não. Hoje a terceira parte, você anota, é entendendo
o dom espiritual. Hoje quero levar a igreja já um pouquinho mais fundo a mergulhar para entendermos o dom espiritual. Nesta terceira parte, nós, ao falarmos do entender o dom espiritual, nós queremos de facto examinar e nós entendermos o dom espiritual ou os dons espirituais. Entender a diferença entre talento e dom, ok? E louvado seja o nome do Senhor pela mídia. A mídia colocou, não sei como chama, se é link, se é uma caixinha no Instagram, penso que seja, para as perguntas. E não apenas ali, mas nós temos o WhatsApp da igreja, da secretaria, tem do pastor, para colocar as perguntas. E até então sou uma pessoa, até a quinta passada que eu recebi, a mídia encaminhou para mim 2 perguntas que alguém fez, e as 2 perguntas fazem parte já do estudo, e eu respondi: tenha só um pouquinho de paciência. Na verdade, a paciência era só de esperar a quinta passada a esta quinta para eu responder a pergunta. Amém? E foi boa pergunta, uma pergunta pertinente, e é o que nós vamos aprender. Então, não hesite. Se tiveres pergunta, coloque. Aqui nós não temos tempo. Já, por exemplo, assim estou a correr acima do tempo. Não sei se eu consigo chegar nem à metade do hoje, mas eu vou lutar para chegar lá. Então, coloca lá a pergunta. Pergunta para nossos irmãos da mídia. O link está lá no é Instagram, né? Está no Instagram ou no WhatsApp da igreja. Põe lá a pergunta. Se você não quer se identificar, então faça de uma forma anônima. Lá no link do Instagram não vão identificar quem. Mas também você não precisa se esconder, né? Vai se esconder por quê? Você quer aprender? Expõe a tua dúvida. Amém? E se eventualmente a pergunta da pessoa anônima, que não vou fazer menção, colocou, se não fizesse ainda parte do que nós vamos abordar, mas tendo em conta o contexto que se fala de dom, nós responderíamos. Então não tenha dúvida. Se você decidir perguntar, então terás resposta. Crescimento espiritual passa por ali, saber perguntar. E nós temos esse privilégio. Então dizia que nessa terceira parte nós vamos examinar e irmos entender o dom espiritual ou os dons espirituais. Vamos procurar entender o conceito ou a diferença entre dom e talento, ou talento e dom. E por outra, vamos analisar quem deve ou não receber o dom espiritual. Estamos em sintonia? Quem deve ou não receber o dom espiritual. E depois nós ainda vamos olhar, se vai nos restar o tempo, e tem que nos restar para acabar isso hoje. Ainda nós vamos analisar, vamos categorizar os dons, ok? Quando digo categorizar, estou a dizer classificar os dons. Por isso é que lemos até o versículo 11. Vamos classificar os dons espirituais sem definir. Já depois do aniversário da igreja, é que nós vamos começar a fazer descrição. A descrição vai ser cada quinta-feira estaremos a descrever um dom. Quer dizer que, sendo ele 9 dons espirituais que o apóstolo Paulo faz menção aqui, nós temos 9 quintas-feiras para analisar dom por dom. E depois ainda hoje, como bom professor que sou, vou terminar te falando o que não é dom. É mesmo só de propósito que deixei no fim, para você aprender o que não é dom. Entendemos? Então é isso que nós queremos tratar neste dia. E me esqueci, Shalom Adonai para os que nos acompanham. Tem pessoal nos acompanhando na live? Então, Shalom Adonai para os irmãos que nos acompanham. Pois bem, começando no entender o dom espiritual, queremos aqui, bem rapidinho e bem objetivo, compreendermos o conceito número 1 de talento e número 2, entendermos o conceito do que é dom. O que é um talento? Este é
Esta foi uma das perguntas que alguém colocou. E colocou bem porque já estava dentro do nosso estudo. Colocando a pergunta do que é dom e o talento, ou qual é a diferença entre um e outro. Então, deixa eu já começar por definir o talento. Talento é um dom natural. Já começo a te fazer confusão. O talento é um dom natural. Talento é exatamente isso. É um dom natural. O que é que isso quer dizer, pastor? Dizer o dom natural. É uma habilidade natural. Uma habilidade inata. Uma habilidade congênita. É uma habilidade ou capacidade que alguém já nasce com ele. Você nasceu com essa habilidade, você nasceu com esta capacidade. Por isso é que eu disse, é um dom natural. É uma habilidade inata para realizar uma determinada tarefa, uma determinada atividade. Quando alguém está a nascer, uma pessoa pode nascer já com um talento. Então, isso que ele nasceu com ele, não é mais do que senão um dom. Mas é um dom natural. Quando estamos a dizer natural, é inata. É algo congênito. Ele nasceu com esta habilidade. Essa habilidade permite-lhe realizar determinadas tarefas que deixam marca, que espantam pessoas. Estamos em sintonia? Por exemplo, vamos olhar alguns exemplos. As aptidões nas artes. Ok? Você olha para uma criança, para um indivíduo, você olha para ele, ele já nasceu com aquele talento. Por exemplo, talento musical. Uma habilidade natural de cantar. Você vê a criança, já desde o berço, não foi para a escola, mas quando escutava... Eu já que tentei isso aqui, já deu maca. Mas essa criança faz isso de uma forma natural, como se estivesse a beber água. Não sente nem dor, nem nada aqui no diafragma. Eu não. Você começa a ver as minhas veias que estão a esticar. Aleluia. Alguém nasce com isso. Não foi para a escola. Já nasceu com essa aptidão na arte. Sentou, está a tocar bateria. Foi para a escola? Não foi. Oh, mas como é possível? Isto aqui é um talento. Você olha para uma criança, você vê, tem gosto pelas artes, na pintura. Não foi para uma escola para aprender como se pinta, mas ela sozinha começa a fazer quadro. Pinta, a mãe está aí sentada, o pai está aí sentado, a criança pegou lápis, pegou folha, já desenhou o pai, já pintou. Estamos em sintonia? É um talento que ele já nasceu com isso. Estava ainda ontem, agora me lembro, de um jovem que criou um gerador que não precisa nem de gasolina, nem de água para ligar. A África está a revolucionar o mundo, só que o problema da África, o problema do Ocidente, quando vê isso, procura corromper. E são capazes de te influenciar e te trocar de nacionalidade. Okay? Tem um indivíduo, eu esqueci agora o nome, do Burkina Faso, do Ibrahim Traoré, que fez carros elétricos. Está dando dor de cabeça no Tesla. Okay? Aquela criança, a mãe diz que quando comprou, acompanhei, compraram-lhe carro de brinquedo, esse carro que poderia assim andar com pilha. A curiosidade da criança foi, como é que esse carro está a andar? O que é que está a lhe fazer andar? Desmontou todo o carro, que a mãe ficou chateada. A criança pegou papelão, fez o carro dele de papelão, pegou as peças que tinha desmontado, montou e o carro de papelão começou a andar. E a mãe lhe achava muito estranho, porque era muito esquisito com coisas tecnológicas. Ele nem está nem em ensino superior.
Então, ele parecendo que desenvolveu um gosto, é um talento que tem, que o rapaz montou um girador, que só precisa uma bateria de pequena voltagem, uma bateriazinha só para arrancar. Depois de arrancar, pode tirar. O gerador está aí a trabalhar. E está precisando de mantenedor para ajudar a sua aldeia. O país é que? Penso deve ser Burundi ou qualquer coisa assim. Então, existe talento, algo que você nasce. Por exemplo, futebol. Mano, há quem apanha lesão até só para travar a bola. Mas há criança, há pessoas que você vê, ele tem o talento. O que o Messi tem é talento. Não obstante o talento, você até pode treinar para aperfeiçoar. Mas há quem dentre nós, você até pode treinar. Não vai funcionar. Mas há pessoas que ele já nasceu com esse talento. Por isso é que é natural para jogar basquetebol, para as artes e não só. Este que é o conceito do talento. O talento, nós nascemos com ele. É algo inato. Mas o talento não deixa de ser dom. Porque quem deu o talento é Deus. Estamos em sintonia? Até o talento, que é um dom natural, é uma habilidade inata, algo congênita, o talento também vem de Deus. Compreendemos bem o que é o talento? Vamos para o segundo conceito, então, olhar para o dom espiritual, porque aqui onde pode pairar a nossa pergunta, embora eu já expliquei da vez passada. Dom espiritual, primeiro dom nós vimos como que? Carisma, certo? No versículo 4, mídia pode colocar ali, o dom que está escrito no versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 2, não tem o mesmo conceito com o dom que está no no versículo 1. O versículo 1 que fala dons espirituais foi simplesmente uma palavra que os autores acharam para colocar, porque aí fala dos espíritos ou espirituais. Já no versículo 4, o dom que é abordado aqui, os dons são diversos, ele fala de carisma. Estamos em sintonia? Onde vem o surgimento das igrejas carismáticas, poder extraordinário para fazer coisas grandes. Então, qual é o conceito do dom? Dom é uma graça. Quando nos referimos a uma graça, estamos a falar entre parênteses, carisma. É uma graça que Deus dá à igreja ou aos crentes para torná-los eficazes em servi-lo ou no serviço. É uma graça que o Senhor dá à igreja ou aos crentes de forma a torná-los eficazes no servi-lo. Porque sem o dom, nós não seremos eficazes em servir a Deus. Deus sabe que nós precisamos servi-lo e como Ele quer que o sirvamos, Ele nos equipa. Em outras palavras, estou a dizer já, o dom é um equipamento que Deus nos dá para que através deste equipamento possamos servi-lo como Ele quer. Entendemos? Segundo, ainda dentro do conceito, posso vos dar 3 coisas que significam exatamente a mesma coisa. É só trocar uma palavra aqui ao colar do português. Dom ou dons são habilidades espirituais dadas pelo Espírito Santo ao crente para edificação do corpo de Cristo. Dons são habilidades espirituais. Essas habilidades são dadas pelo Espírito Santo ao crente para a edificação do corpo de Cristo. É uma capacidade, é uma habilidade. Quem te dá é o Espírito Santo. Qual é o propósito dele te dar o dom? É para você edificar o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é que? Igreja. Estamos em sintonia? Estamos mesmo em sintonia? Amém. Ok. O terceiro, que é tudo a mesma coisa. Dons são aptidões sobrenaturais. E quando falo sobrenaturais,
transcende o talento, porque o talento é natural, é nato, o dom é sobrenatural, é espiritual. Ok? Agora eu vou repetir o que eu disse. Os dons são aptidões espirituais ou são aptidões sobrenaturais que visa capacitar a igreja no cumprimento da missão divina na terra. Posso repetir? Ok. Dons são aptidões espirituais, ou pode também escrever naturais, está? Que visa capacitar a igreja, no cumprimento da missão divina na terra. Agora entenda, Deus deu uma missão à igreja. Deus deu uma missão a cada um de nós. Nós precisamos cumprir essa missão. E para o cumprimento dessa missão, a realização dessa missão de forma conveniente aqui na terra, o próprio Deus vai nos capacitar, vai nos equipar com os dons. E esses dons vão nos ajudar para cumprirmos a nossa missão aqui na terra. Estamos em sintonia relativamente à questão dos dons. Outra coisa que nós temos que entender dos dons, mas isso até deveria deixar quando tivermos a fazer a descrição. Deixa eu ver, deixo para lá. Ok, deixa só passar. O que são dons, para nós entendermos? Os dons espirituais, é melhor pôr sempre espirituais, para não confundir, ok? Os dons espirituais os dons espirituais, por outro lado, são as obras de Jesus Cristo dividida na sua igreja. Ele vai pegar as suas obras e ele vai dividir na sua igreja em cada pessoa. Ok? Quando ainda hoje vamos falar, aí eu vou explicar os dons espirituais que operaram na vida de Jesus e os que não. São as próprias obras de Jesus divididas em cada um de nós. Ele vai pegar as obras, ele vai distribuir, vai pegar uma porção, um fragmento, entrega na irmã, pega outro fragmento, entrega nesta irmã, pega outro fragmento, entrega naquela irmã, pega outro, entrega nesta irmã, pega outro, entrega nessa irmã. Por isso é que a igreja precisa estar unida. Por isso é que nós precisamos estar unidos, não divididos, porque você tem um fragmento da obra e eu tenho um outro fragmento, ela tem um outro fragmento, e quando juntamos esse fragmento, nós fizemos o composto do corpo de Cristo e de forma eficaz nós realizamos a obra de Cristo. São fragmentos que ele foi distribuindo. Olha o que está a dizer ali o texto, dá-me só o versículo, versículo 7, e depois me dá o versículo 11. A manifestação do Espírito é concedida a todos? Não. É concedida a quê? A cada um, visando um fim proveitoso. Ele não dá a todos a mesma manifestação, mas ele dá a cada um. E você vai ver que o versículo a seguir começa a dizer a um, vamos lá, porque a um é dada mediante o Espírito, não é a todos, a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito que a um deu palavra da sabedoria, a outro vai dar a palavra de conhecimento. Estamos a perceber? E a outro, o mesmo, quer dizer, é o mesmo Espírito, a um dá uma coisa, a outro dá outra coisa, a outro dá outra coisa, a outro dá outra coisa. Então, são divisões do próprio corpo de Jesus que ele dá à sua igreja. Versículo 11.
mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É o próprio Espírito, o mesmo, o único Espírito Santo, vai distribuir as pessoas como Ele quer. Estamos a compreender? Ok. Então nós precisamos estar completamente unidos. Amém? Porque aqui já para te fazer compreender que os dons espirituais não são para uso pessoal. Se você tem pedido dom para fazer o show up, para aparecer, o estudo bíblico dos dons espirituais visa te corrigir. Os dons espirituais não é para uso pessoal. Não é para aparecermos. Não é para sermos conhecidos. Os dons espirituais são para serviço, para servir os outros, para servir a igreja de Cristo. Aleluia, estamos em sintonia? Então, você quer dom, saiba que o dom que você quer é para serviço. E é para servir os outros e não para você se servir dos dons. Este é o grande problema que nós encontramos na igreja do século 21. As pessoas a se servirem do dom, quando na verdade elas deveriam servir os outros com os dons. Servindo os outros com os dons, você está a servir a Deus. Quando falamos da arte de servir na escola, explicamos e mostramos isso. A forma de servir a Deus é servir os outros com aquilo que Deus te deu. Quando Ele deu o dom à igreja, a um deu a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, a outro fé, a outro dom de curar, a outro operação de maravilha, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro diversidade de língua, a outro interpretação. Ele deu esses dons visando um fim proveitoso. Qual é o fim? Servir a sua igreja, servir os outros. Então os dons não são para nós. Os dons são para os outros. Quando Deus te dá um determinado dom, Ele não deu esse dom para ti. Ele te deu o dom pensando no outro que está ao teu lado que vai precisar o dom. Ele te deu o dom pensando em algum lugar que Ele vai te colocar e alguém vai precisar a manifestação, a operação daquele dom. Eu não quero fazer dinheiro com dom. Dom não é meu. Tem gente a endinheirar-se com os dons. E um dia vamos estar diante de Deus a prestar conta. Ele vai te dizer, você já recebeu o teu galardão na terra. Aqui não tem, nunca te conheci. O dom não é para nós nos tornarmos famosos. Ei, você não está falando amém? Deixa eu pular essa parte. Então, seja o talento, quer seja o talento, quer seja o dom, ou melhor dizer, tanto o talento quanto o dom tem uma única proveniência: Deus. Os dons são favores divinos que provém dele, que ele dá. Só que um é natural e o outro é sobrenatural. Um é espiritual, o outro é natural. Compreendemos? Estamos mesmo em sintonia. Estamos em sintonia. Não estou a te sentir. Okay. Eu seja louvado. Deixa eu avançar. Explicar quem deve receber ou não o dom. Mas algo que eu tenho que aqui te apresentar, que nós precisamos claramente explicar quanto ao talento e ao dom, que pode parecer uma dúvida quanto ao talento e o dom. Escuta,
qualquer indivíduo, qualquer pessoa pode possuir ou pode ter talento. Qualquer um de nós pode possuir ou pode carregar um determinado talento. O dom não. O dom não é para qualquer um. Como assim? Qual a pergunta? Qualquer um pode ter talento. É possível você ter um determinado talento e usar esse talento, ou às vezes ter o talento e não saber que você carrega um talento. O dom não. O dom não é para qualquer um. Aí você me pergunta, pastor, dom é para quem? O dom, já a palavra te explica, dom espiritual. O dom é para as pessoas espirituais. Talento é para as pessoas, ou seja, deixa eu te dizer assim, a pessoa espiritual, ela pode ter tanto talento quanto dom. Mas a pessoa natural não pode ter dom, ele só pode ter talento. Está a ficar claro? Por isso é que dissemos, o talento é um dom natural. E o dom espiritual é sobrenatural. O dom espiritual é algo exclusivo para os crentes, para as pessoas espirituais, para aquela pessoa que nasceu de novo, passou por regeneração. Jesus Cristo tornou-se seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. É para aquela pessoa que tem nele ou nela o Espírito Santo. Quem não tem nele o Espírito Santo não pode ter dom espiritual. Porque já expliquei no original, não é dom. Coisas espirituais, os espíritos, acerca dos assuntos espirituais, ou homens espirituais. Os dons são para as pessoas espirituais. Essa pessoa espiritual que está na terra, ele pode ter o talento e ao mesmo tempo ter dom. O talento é inato, nasceu com ele, mas o dom ele ganhou depois. Nós não nascemos com dom espiritual, porque senão ela deixa de ser dom espiritual. É dom espiritual ou dons espirituais, porque é assunto espirituais. E só para os cristãos ou os crentes. Você consegue compreender agora? Então, eu como cristão posso ter as duas coisas, talento e dom. Mas aquele que ainda não é um ser espiritual, ele pode possuir talento menos dom. É por isso que no fim que eu vou falar o que não é dom. Porque é aí que você vai confundir e dizer, não, ele tem dom. Não, ele não tem dom, ele tem talento. Dom no sentido de que talento é um dom inato, é algo natural, congênita. Compreendemos isso? Aí você pode perguntar, então pastor, como é que alguém pode receber dom espiritual ou dons espirituais? Não é isso? Não? Sim, te explico? Tem certeza? Okay. A irmã Ivone está acompanhando? Ok. Essa é a pergunta dela. Já respondi a outra. Acabei de falar a quem pergunta. Também não é pecado, não faz mal. E eu gosto das perguntas dela. Mostraram que está a buscar conhecimento. Isso é bom. Posso ser honesto convosco? Posso?
Agora está passando na rede social, vou falar baixo, já? Essa matéria tem muita gente, sabe? Está bué de ano na igreja, não sabe nada. É analfabeto espiritual, não sabe o que é dom, não sabe o que é. Vai lhe perguntar dom em que? Ele vai falar dom em xacabacabacababa, profetiza. Só isso. Tá vendo? Mesmo com a mídia, falei só baixo. Aproveita. Ok, vamos lá. Vou falar, como dizem, de raspão. Vou passar de largo, porque nós depois voltaremos a tratar com mais descrição, com mais ênfase esse assunto sobre quem deve ou não receber o dom. Ok? Já entendeste que os dons espirituais são para pessoas espirituais, que quer dizer que o homem natural não pode receber o dom espiritual. Agora, o dom espiritual, ou os dons espirituais, elas podem ser recebidas ou recebido através de, por exemplo, número 1, você pode receber o dom espiritual quando for cheio do Espírito Santo. Quando alguém for cheio do Espírito Santo, essa mesma pessoa pode receber o dom espiritual. Porque o mesmo Espírito que te encheu é que te dá o dom. Sem esquecer, já vimos no texto, vai só no versículo 11, ok? Mas um só e o mesmo Espírito realiza que todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Esse texto é que me levou, já falo isso desde os anos de 1900 não, acho que desde 2018, antes da Covid, que um pouco na sede eu falei sobre os dons espirituais, não com essa ênfase, eu falei assim, e ao longo desse tempo crescemos mais ainda com Deus, então isso embutiu mais a nossa bagagem sobre essa matéria. Com base nesse texto, eu tinha concluído dizendo, e é um facto, que o Espírito Santo é o distribuidor oficial dos dons. E nisso já estou a te dizer, se você quer o dom, tens que ir no Espírito Santo. Então, para você receber dom, você pode receber dom espiritual quando você é cheio do Espírito Santo. Mídia, Ato dos Apóstolos, vamos primeiro Lucas. Lucas capítulo 2, vamos só olhar versículo 67, só. Lucas 2, 67. Lucas 2, 67. O que é que diz o texto? 67, não 47, mídia. 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. A profecia de Zacarias a respeito do seu filho começa aqui no versículo 67 e vai até o versículo 79. Entenda que Zacarias não era profeta. Quem era Zacarias? Respondam-me, se não terminou o estudo bíblico, dons espiritual também terminou hoje. Encerramento definitivo. Não tem mais dons espirituais. Zacarias, eu disse, não era profeta. Zacarias era quem? Ministerialmente? Não entendi. Zacarias era quem? Escaparam. Isso aqui você tem que saber. Quando você vai no versículo 8 do capítulo 1, você vai perceber essa realidade.
que Zacarias era da turma de quê? De Abias. Sim, sacerdote, mas ele possuía turnos. E era da turma de Abias. E coube-lhe por sorte naquele dia entrar no santuário para oferecer o incenso diante de Deus. Zacarias tem um encontro com o anjo, que lhe diz que a sua oração foi ouvida e a sua mulher Isabel lhe dará um filho a quem porá o nome de João, e o anjo relata o tipo de filho que vai adiante de Jesus, preparando o caminho. Zacarias duvida, e o anjo, para Zacarias não estragar o biolo, não estragar o projeto de Deus, lhe diz: agora você vai ficar quê? Mudo. Zacarias fez João mudo. Entenderam? Zacarias engravidou Isabel mudo. Sim, não tem mudos casados. Naquele mesmo. Porque ele não estava a falar. E quando ele sai do santuário, do templo, entenderam que ele teve algum encontro, terá tido alguma visão, alguma revelação. E ele fica mudo durante esse todo o tempo. A Isabel está concebida, Zacarias ficou mudo mais de 9 meses. E porque quando já nasce a criança, no ato de darem o nome, a mãe diz que vai ser chamada de João, e a vizinhança questiona, mas aqui no teu família não tem ninguém de nome João. Questiona o pai pede algo para escrever, naquela de escrever, escrevendo João, a língua lhe é solta. E aí Zacarias, sacerdote, a Bíblia vai dizer no versículo que lemos, tiraste? Mídia, coloca por favor. Eu tinha dito Lucas 2, né? Me perdoa, ao escrever essas teclas, me dá às vezes essa confusão. Sou obrigado a ir sempre rever os versículos de vez em quando. Mas essa tecla me ajuda muito, tem facilitado muito a vida. Zacarias, seu pai, não dá para lermos o contexto anterior e posterior. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Zacarias não havia profetizado antes. Aqui ele foi cheio e ele profetizou. Profetizou dizendo coisas a respeito de João. Zacarias não é profeta. Isso é um dom de profetizar. E isso aconteceu porque ele ficou cheio do Espírito Santo. E uma das formas de nós recebermos o dom espiritual ou dons espirituais é quando nós somos cheios do Espírito Santo. Número 2, não vou fazer mais descrição do texto bíblico. Número 2 é no batismo do Espírito Santo. Quando alguém é batizado pelo Espírito Santo, durante o batismo, ele pode receber dons espirituais. Este é um caso que aconteceu comigo. Na minha época, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, durante o meu batismo com o Espírito Santo, eu recebi dons espirituais. Naquele exato momento, terei recebido 2 ou 3 dons. Terceiro, para nós receber os dons através da oração com imposição das mãos. Oração com imposição das mãos. Dá-nos aqui 2 textos, bem rapidinho. Lucas 19, 6. Atos dos Apóstolos 19, 6. Oração com imposição das mãos. Quando está-se a orar com imposição das mãos, você é capaz de receber o dom espiritual ou dons. Aqui o texto vai dizer: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como eles não eram profeta, não receberam o dom ministerial de profeta, mas eles profetizaram. O outro texto, primeira carta de Paulo aos Timóteos, pega o capítulo 4, versículo 14, rapidinho, mídia. É o próprio Paulo a falar
com o filho dele na fé, Timóteo, filho que ele gerou, dizendo: não te faças negligente para com o dom. Esse dom é o carisma, é o que nós estamos a tratar, que está no versículo 4 de 1 de Coríntios, capítulo 12. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido, quando? Mediante a profecia. Aqui introduziu-se um outro elemento, que o dom espiritual pode ser recebido mediante a profecia, mas não queria falar disso, avança. O qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Quer dizer que, ao orarem pelo Timóteo, impuseram-lhe as mãos, profecia saiu, e nessa imposição das mãos houve transferência de dons. Em outras palavras, estou já aqui a querer te mostrar: os dons espirituais podem ser recebidos pela imposição das mãos, transferência. O dom que eu tenho, eu posso transferir esse dom à irmã. Mas não te transferir. Mas se recebeste já, você também mesmo, meu filho, no enteado. Vai para 2 de Timóteo 1,6. Por isso é que o mesmo chama a atenção para não impor a mão a qualquer pessoa de qualquer forma. E eu já não vos imponho mais as mãos. Ok. Eu disse 2 de Timóteo 1,6. É só trocar de primeira para segunda, mas o capítulo e o versículo permanece. Segunda carta de Paulo aos Timóteo. Olha o que ele está a dizer: por esta razão, pois-te admoesto que reavivas. Reavivar o quê? O dom de Deus. Aí é que está. O dom não é teu, está em ti, mas o dom é dele, de Deus. Então não vai aqui com show up, querer exibir. Estamos em sintonia, porque o dom não é nosso. O que Deus quer de nós é resultado com os dons que Ele nos deu. Então, por esta razão, pois-te admoesto que reavivas o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas. O próprio Paulo está a dizer: Timóteo, o dom que há em ti foi por intermédio da imposição das minhas mãos. Então reaviva, não mate esse dom. Você recebeu com a imposição das mãos. Então, ao impor as minhas mãos sobre o irmão Lúcio, eu posso transferir. Isso é quando chamamos a atenção. Não dá a tua cabeça a qualquer um. Assim como se transfere o dom, pode te transferir. Eu expliquei durante a transação espiritual, né? O pastor que lhe transferiram espírito de impiedade. Vocês não se lembram disso? Você está esquecendo muito. Transação espiritual foi há pouco, embora não. Esse ato de imposição de mão, você mais tarde, mais cedo, vai acabar de receber o que quem está te impor a mão tem. Se ele tem uma desgraça, é o que vai te transferir. Então, uma das formas de você receber o dom espiritual é esta: através da oração, da imposição das mãos. A última, vou fechar porque esse assunto vamos desenvolver depois, é por intermédio de sede, fome, busca. Não, eu quero. Então você vai orar, você vai buscar, e aí Deus pode operar te dando o dom, usando qualquer método, qualquer forma. Mas o objetivo disso hoje não é para abordar isso. Vamos voltar a tratar depois. Mighty one, mighty one, we worship. Poderoso, poderoso, te adoro.
poderoso, me adoro. Eu provei e vi tua bondade. Rose catala macatulia ma celebraba. Zalito plate malo sapraka mato preta libra cataleba zela. Era mantuete lela brato kila baba lebra. Mas elia tuanite que le lobrada calabradize bradaba. Se te apraz, assim que estamos a falar, distribui para a edificação do corpo de Cristo. A vida ativa, os dons adormentes, os dons que foram negligenciados. Poderoso Deus, Jesus. Amém. Vocês conseguem me dar mais 30 minutos? Ok. Então, diante de tudo isso, entenda, quando Deus nos dá dom espiritual ou dons espirituais, Ele não nos dá para o nosso próprio prazer. Nos dá sempre dom visando serviço, servir a sua igreja e servir outros. Na categoria dos dons, existe apenas um único dom, que é um dom pessoal. Os demais dons não são dons pessoais. Esse dom pessoal, ele te dá primeiro para o teu devocional, a tua comunhão com Ele. O dom não é para nosso prazer. Por isso é que nós não podemos, não devemos brincar com dom. Hoje, infelizmente, há muita brincadeira com dom. E que eu disse na quinta passada, a igreja tornou-se um palco. Tornou-se um lugar de show. De mostrar. Aqui não tem homem. Levante. Vocês às 4, levante. Vem aqui. Encostem aqui, encosta. Levante aqui. Encostem aí. Aqui, fiquem aí. Podem olhar para a câmara. Não. Virem-se para a câmara. Virem-se para mim. Virem-se para mim. Vou mostrar o dom de Deus. Só que elas não vão cair, né? Porque não tem quem vai lhes pegar. Hoje essa é a grande realidade. O irmão Jairo, essa hora, se estiver assistindo, ele está a rir. Porque, embora o líder Clídio já também tenha ele manda, ele já se inscreveu lá todos os dias no Facebook. Naquela hora, quando o culto já tinha começado, eu estava a ver. O cara é bom. Angel Michael, bring me the remote control. Traga o telecomando. Quero ver o que está acontecendo em Ghana, na Nigéria. Ok, tem manifestação, é diversas, mas hoje em dia, os dons é para espetáculo. Nós vamos ver daqui a 3 semanas, hoje vou mostrar a classificação, mas daqui a 3 semanas, quando eu tiver a fazer a descrição de cada dom, é pena o que está acontecendo na igreja de hoje. E nós gostamos, papá, meu pastor tem dom. Não, dom não é para isso. O dom não é para vos dizer, posso profetizar. Não é. É para profetizar, vou liberar a profecia. É para interpretar a língua, vou interpretar. É para a palavra de sabedoria, vai sair a palavra de sabedoria. Mas o dom não é um brinquedo
que nós temos que brincar. Hoje em dia, você encontra mais velho a brincarem com ele na igreja. E eu cheguei de ver uma criança a dar surra no mais velho. Claro, é dom, é surra, lhe dá assim, queda, ele onde está, está levantado. O outro dom é de bola. Vem buscar a bola. Em pleno culto, puxa a bola. Vem, o outro está vindo, falhou. Vamos a compreender. O dom não é brinquedo. É algo que nos deram com responsabilidade. E para a responsabilidade, e precisamos ser responsáveis daquilo que Deus nos deu. É dele para servi-lo, servindo a sua igreja. Não como um brinquedo que eu manipulo, manejo de qualquer forma, quando eu acho, quando eu quero. CCS, vocês precisam acordar e nós temos que passar disso. Não podemos olhar os dons espirituais como isso. Não devemos, número um, nos espantar, porque é natural, digo natural, embora sobrenatural, natural de forma que você entenda, é natural que na igreja exista dons. E os dons têm que estar em operação na igreja de Jesus. E durante essa série, o dom que você não tem, você vai ter. O dom que já dormiu, vai ter que acordar. Porque depois de nós aprendermos, nós oraremos para a manifestação do dom. E Ignorado vai conhecer essa igreja numa dimensão que nunca. Porque os dons têm que operar, porque ela é o equipamento para servir a Cristo. Estamos a compreender? Obrigado, mana, senta. Era bom se você fossem rapazes, estão lá no fundo, teria mesmo que demonstrar isso. É triste que eu vou pegar hoje ou amanhã alguns desses links que estão no Facebook, vou colocar no grupo geral para você. Eu às vezes os rio, mas em outro lado é dor no coração, ok? Olhando o povo como se tornou um brinquedo. Acho que na quinta passada que eu dei velocidade de quê? O Jairo estava aqui, o irmão Jairo, lhe mandei. Esqueci o... Chita, você estava. Ok? Então, o homem de Deus vai ver, eles todos estão aqui. Faz assim, todo ele, é mesmo só sujar a roupa dos outros. Vamos levantar. A única coisa que aconteceu é que caíram, se sentiram mal, a roupa sujou. Na vida deles, nada mudou. Mas na vida do homem de Deus, o careca que está aqui, demonstrei que sou homem de poder. Então brincar comigo. E onde eu estiver a passar, todo você, pá. Isso não é brinquedo. Não é um telecomando que eu mudo de canal a belo prazer quando eu quero. Estamos em sintonia? Então entenda isso. Os dons não são para nosso prazer. Se você chegar num lugar, se estiver a cultuar numa casa em que descobre que o dom é para o prazer do pastor, saiba que a tua vida, a tua alma está em perigo. Ok? Então, o único dom que a Bíblia nessa menção faz descrição, que é usado para nosso devocional pessoal, é o dom de línguas. Esse é o único dom que é para o teu devocional. Alguém entendeu o que eu disse? E nesse devocional há o benefício próprio. Este dom Deus te dá para o benefício próprio. Entendemos? O dom de línguas. É para a tua própria edificação. Os demais dons não é para a tua edificação. É para a edificação do outro. Se entrar aqui um doente, precisamos que tipo de dom? Dom de cura. Quem carrega dom de cura, às vezes ele está doente, mas ele consegue curar uma outra pessoa. Ele usou, se fosse o dom para seu benefício, ele se curaria primeiro. Já ouvimos casos, história de pessoas que a doença que lhe matou, ele tem o dom de curar. Ele curou outras pessoas com aquele dom, mas ele morreu com aquela doença.
Ele tem um dom de operação de milagres. O homem que impactou, vamos dizer, um dos pais espiritual do Congo Democrático, que afetou um pouco a Nigéria, porque quem estuda o avivamento vai perceber, o avivamento que há na Nigéria não começou na Nigéria. O avivamento que há na Nigéria começou na RDC, fugiu de lá, foi para a Nigéria. O fundador da igreja Bom Deus, o Aidi Nabana, quando ele morre na África do Sul, no hospital em que ele esteve hospitalizado, naquele dia, todos os mortos que estavam na morgue ressuscitaram, todo mundo que estava doente ficou curado, mas ele morreu doente. Isso, pesquisa isso nas redes sociais, está lá, a mídia resistiu isso. Ele morreu com doença, claro, Deus lhe usou, foi um homem extraordinário, sem espetáculo. A pessoa que vai vir aqui, você está ouvindo mensagem dele, do que você ouviu do pastor para dizer, esse não está com nada. Ele só vai dizer, agora, ok? Foi para uma conferência nos Estados Unidos da América, e ali uma conferência, muitos doutores de teologia, doutor está a falar de grego, de hebraico, termo grego, termo hebraico, eles tinham que falar sobre o Espírito Santo, está a entender? Os doutores da teologia estão a explicar, no hebraico, no grego, o Espírito Santo é pneumatologia, pneumáticos, é assim, descrição. Quando chegou o momento dele, ele só orou, Deus, grego, não sei falar. Hebraico, não sei falar. Mas uma coisa eu sei como o Espírito Santo funciona. Espírito Santo funciona aqui. Instantaneamente, mais de 30 pessoas que estavam na cadeira de roda, paralítico, começaram a se levantar. Passou lá mais de 10 pessoas falaram em teoria, em hebraico, pneumático. Ele só chegou, Deus, eu não sei em grego o que é, em hebraico o que é, mas uma coisa eu sei como o Espírito Santo funciona. Então o Espírito Santo funciona aqui. Por quê? Porque o indivíduo entendeu o dom. Por isso é que hoje a terceira parte é entendendo o dom. Deixa eu correr. Vamos logo para a classificação ou categorização dos dons espirituais. Ok, mídia volta, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos logo para o versículo 8. Lembre-se que na quinta passada eu fiz menção de algo, de que os dons que estão aqui não são todos eles. Romanos vai nos remeter a outros dons. Aqui é uma resposta da carta de Paulo aos Coríntios, o que implica dizer que não são apenas esse. Hoje o que eu estou a falar, a classificação, a categorização que eu vou fazer, tem em conta capítulo 12, versículo 8 até o versículo 10. Presta atenção. Segundo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, os dons espirituais estão classificados em 3 grupos de 3 dons. Escreve bem, vou repetir o que eu disse. Segundo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10, os dons espirituais estão classificados em 3 grupos de 3 dons. O que é que isso quer dizer? Que nós vamos ter 3 grupos e cada grupo tem 3 dons. Compreendemos? O que implica dizer, no total, são 9 dons. Os 9 dons estão divididos em 3 grupos. E esses 3 grupos, cada um deles é composto por 3 dons. Compreendemos? Ok. O primeiro grupo, os dons, chama-se, ou o primeiro são dons de revelação. Esse é o primeiro grupo. E nesse primeiro grupo vamos encontrar 3 dons. Dons de revelação. O segundo grupo são dons de poder. O terceiro grupo são dons de inspiração ou comunicação, ou em outras palavras, expressão. Ok. E mesmo de propósito, você escrever bem rápido. Eu te pedi 30 minutos e está quase, então tenho que terminar. Eu disse, o primeiro grupo é dons de revelação. O segundo,
dons de poder. E o terceiro, dom de inspiração ou comunicação, ou ainda dom de expressão. Vou repetir. Primeiro grupo são os dons de revelação. O segundo, dons de poder. O terceiro, dons de inspiração, ou pode ser chamado também de comunicação ou expressão. É algo vocal. Estamos em sintonia? Ok, então deixa agora te ajudar a dizer para cada grupo os dons que fazem parte de cada classe. Ok, mas você precisa primeiro entender. Temos número 1, dons de revelação. O que são dons de revelação? Para ajudar, são dons espirituais que revelam alguma coisa. Ok? Dom de revelação são dons espirituais que revelam alguma coisa. Portanto, aqui estamos a querer dizer, se um determinado dom estiver a revelar algo ou alguma coisa, quer dizer que esse dom é um dom de revelação. Aqui nós temos 3 dons de revelação, nomeadamente, primeiro, palavra da sabedoria. 2, a palavra do conhecimento. E 3, discernimento de espírito. Repito, os dons de revelação são a palavra da sabedoria. Número 2, a palavra do conhecimento. Número 3, discernimento de espírito. Esses 3 dons revelam alguma coisa. Vamos entrar para o segundo grupo, que são dons de poder. Dons de poder são dons espirituais que fazem alguma coisa. Dons de poder são dons espirituais que fazem alguma coisa ou nos levam a fazer alguma coisa. Quando um determinado dom leva-te a fazer uma coisa, você está na classe dos dons de poder. E esses dons são 3, nomeadamente 1, a fé, o dom da fé, é o primeiro. 2, operações de milagres. 3, dons de curar. Porque são dons que fazem coisa. Você tendo esse dom, você vai fazer algo. Dom de fé, operações de milagres, é fazer uma coisa. Dons de curar, exemplo que dei aqui, é fazer alguma coisa. Vamos para o terceiro, eu quero concluir. Terceiro, dom de inspiração, dom de comunicação ou de expressão. São dons espirituais que dizem alguma coisa. O propósito desse dom é dizer algo. E aí, nós temos 3. Primeiro, é o dom que vocês gostam, dom de profecia. Segundo, a variedade de línguas. E terceiro, a interpretação de línguas. Compreendemos? Os dons de inspiração, comunicação e expressão são dons que dizem alguma coisa. E temos número 1, dom de profecia. Número 2, dom de variedade de línguas. E número 3, dom de interpretação de línguas. Oh, Deus é maravilhoso. Temos live ainda, não é? Deus é bom. Tem pessoas, né? Ok, vamos lá concluir. E mesmo para concluir, vou fechar minha Bíblia como relógio. Quero concluir com os irmãos, falar do que não é dom. Assim, de uma forma bem resumida e rápida. Depois de nós definirmos o que é dom, olharmos para a classificação dos dons. São quantos dons? 9, distribuídos em 3 grupos. O primeiro, dom de revelação. O segundo, dom de poder. O terceiro, dom de inspiração. Nos dons de revelação temos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento,
discernimento do Espírito. São dons que fazem o quê? Revelam algo. O segundo dom de poder, que são dons que fazem alguma coisa. São 3. Temos o quê? Dom de fé, temos dom de operações de milagres e temos o quê? O dom de cura. O terceiro, que são dom de quê? De expressão, inspiração ou comunicação. Esses dons fazem, o que acontece com esses dons? Dizem alguma coisa. E nesses dons temos o que nós amamos: profecia, variedade de línguas e a interpretação de línguas. E depois você vai questionar: mas pastor, como é que está classificado assim? Quem classificou o que é? 3 semanas, tenha paciência, mas pode colocar a tua pergunta, aí você vai aprender. Agora, existe no nosso meio algo que não tem nada a ver com dom. Por que eu deixei a última? É para te ajudar. Isso que não é dom pode ser usado como um veículo para manifestar um determinado dom. Aqui quero falar especificamente de sonho e visão. O sonho não é dom, a visão também não é dom. Não, pastor, eu tenho um dom de visão, eu tenho dom de sonho. Não existe dom de visão, não existe dom de sonho. Sonho, visões são veículo que Deus usa para se comunicar conosco, para Ele se revelar. Mas jamais visão e sonho são dons. Esse sonho, essa visão, o sonho e a visão pode ser um veículo para manifestar um determinado dom. Eu sei que agora você não está entendendo, mas eu já te adiantei. Daqui a 3 semanas, daqui a 3 semanas, lá mais para frente, você vai entender por que eu falei do sonho e visão. Primeiro, vou te ajudar. Vamos, Número capítulo 12, bem rapidinho. Mídia, pega versículo 1 a 8. Deixa eu também abrir na minha Bíblia para correr, porque temos já que sair. Ok, pode pôr mesmo o versículo 1 a 8, vamos ler rapidinho, mas seja mesmo rapidinho, dedilhando, já? Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura, vai já 2, disseram: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3, saí à tenda da congregação, e saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Agora conclui que eu não deveria vos falar isso. Tem que guardarmos para depois. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, o que vai acontecer? Eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em... Aqui tem 2 elementos, visão e sonho. Deus está a dizer: se há profeta, através de sonho e visão, eu me dou a conhecer, eu falo com ele. Não tem aqui dom de visão, dom de sonho. Até mesmo Pedro, quando tinha fome, Deus usou visão. Que ele rejeitou comer carne imunda. Vamos se lembrar do texto. Vai versículo a seguir. Olha só, é bonito, é bonito. Esse texto vai nos mostrar diferentes níveis na caminhada com Deus. Miriam profetiza. Arão também é. Moisés também é. Mas o nível de Moisés não é igual ao nível de Arão e Miriam. Todos nós temos dons.
Todos nós teremos dons, mas a operacionalidade desses dons não terá o mesmo nível. Diferentes níveis. Agora, o próprio Deus é que está a dizer: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha avança. É bonito agora o versículo 8. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigma. Existe profeta que Deus vai falar por enigma, ele tem que procurar entender, interpretar. Deus está a dizer: Moisés não precisa entender nem interpretar, porque eu estou a falar diretamente para ele, boca a boca, face a face. Moisés ouviu, mas o vosso nível é de enigma. Você tem que procurar descodificar. Isso quer dizer que, uma vez falou em Jeremias, o que vês? Disse: olha, vejo o tronco de uma árvore. Disse: viste bem. O que ele estava a ver é um pedaço de árvore. Mas Deus está a lhe falar: esse pedaço de árvore significa o seguinte: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Se Deus não lhe falasse, ele se ia ver que é o zimbro, é o tronco. Vamos entender? Vou encerrar aqui. Tem outras coisas para vos dizer, mas já não dá mais. Chega. Se coloque em pé. Ora foi. Isso aqui só para dar cheirinho. Então você está saindo daqui hoje. Você aprendeu. E eu estou a acreditar que você já está a entender o dom. Você está saindo daqui entendendo o dom espiritual. Conseguiu entender a diferença entre um talento e um dom. Percebendo que é diferente. Talento é um dom natural, inato, quando o dom em si é um dom espiritual, é algo sobrenatural. Todo mundo pode ter talento, mas não é todo mundo pode ter dom. Porque o dom é para aquele que é cristão, que recebeu Jesus. E existem várias formas de nós recebermos os dons. Quando somos cheios do Espírito Santo, com batismo do Espírito Santo, com imposição de mão, com a busca, você pode ser cheio do Espírito Santo. E esses dons são 9, agrupados em 3 grupos. E cada grupo tem 3 dons. Você aprendeu sobre dom de revelação, sobre dom de poder, sobre dom de comunicação, expressão ou inspiração. Amém? E nessas classes, uns dons fazem uma coisa, outros dizem outra coisa. Aleluia. E outros revelam alguma coisa. Então você está saindo daqui com esta base. Guarda isso, estuda isso. E quando Deus permitir, daqui a 3 semanas, vamos fazer a descrição agora, de one by one, que vai nos levar muito tempo. Onde você está, fecha os teus olhos, começa a agradecer a Deus. Dizer uma coisa. Papá, te agradeço. Oh, te agradeço. Oh, te agradeço. Oh, te agradeço. Papá, te agradeço. Te agradeço. Papá, te agradeço. Te agradeço. Oh, Jesus, te agradeço. Jesus, te agradeço. Jesus, te agradeço. Te agradeço. Papá, tu és tão bom.
Jesus, tu és tão bom. Tu és tão bom. Oh, Jesus, tu és tão bom. Tu és tão bom. Jesus, tu és tão bom. Tu és tão bom. Pai, obrigado por nos permitir aprender. Nós te agradecemos, pois o teu povo é perdido por falta de conhecimento. Ajuda-nos, Pai. Os dons não são brinquedos, não é para show up, mas é para serviço. Não é para enriquecermos, mas é para te servir. Não é para demonstrar o que temos poder. Pai, com isso queremos te servir, com o dom que o Senhor nos deu, com os dons que o Senhor vai nos dar. Pai, estamos a aprender porque o Senhor tem dons para dar a essa igreja. Este é o ano de distribuição de dons, é ano de impactação, é ano de avivar e de reavivar os dons adormecidos, os dons engavetados, os dons esquecidos. Enquanto aprendemos, vai trabalhando no nosso coração, vai trabalhando no céu da tua igreja, limpando o caminho, entendendo o propósito, a utilidade dos dons. Lequete massacra macato se pragadaza. Tu és tão bom. Pá, tu és tão bom. Tu és tão bom. Vamos cantar a igreja. Oh, papá, tu és tão bom. Cante conosco. Tu és tão bom. Papá, tu és tão bom. Oh, tu és tão bom. Oh, papá, tu és tão bom. Oh, tu és tão bom. Papá, tu és tão bom. Oh, tu és tão bom. Oh, papá, te agradeço. Papá, te agradeço. Oh, papá, te agradeço. Oh, te agradeço. Oh, papá, te agradeço. Papá, te agradeço. Oh, papá, te agradeço. Oh, te agradeço. Mais uma vez, papá. Papá, te agradeço. Lembra, papá, papá, te agradeço. Oh, papá, te agradeço. Oh, te agradeço. Pai, muito obrigado. Nós estamos a terminar esse culto. A partir de hoje estamos a colocar a pausa, break. Mas das três partes que aprendemos continuam a agir no nosso meio até terminarmos, Deus. A igreja deve te servir de forma eficaz, eficiente, produzindo resultado, impactando o bairro em que nós nos encontramos, impactando onde temos andado. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Vamos aplaudir.